Oi, gente! Olá, todo mundo! Vou iniciar aqui citando o professor e delegado-geral aposentado da Polícia Civil de Minas Gerais, o Jefferson Barbosa, que diz que o patrimônio público não é meu e nem seu, pertence a toda a coletividade e, por isso, a preservação do bem coletivo é mais importante que os bens individuais. É possível fazer o que se deseja com o patrimônio particular, mas o bem público tem destinação específica, deve ser utilizado em benefício da coletividade sob pena de responsabilidade. Bom, inicio assim o tema 17 do balcão de redação. Como assunto geral do balcão, cidadania, o tema proposto desta semana é valorização e conservação de bens e espaços públicos no Brasil. Primeiramente, vocês devem observar o tema, as partes do tema. E caso essas partes não sejam abordadas em sua totalidade, a produção textual pode tangenciar a proposta. Cuidado com isso. Para que isso não ocorra, devo salientar com vocês que há duas questões postas em relação aos bens e espaços públicos brasileiros: a valorização e a conservação. Sendo assim, vamos pensar quais são os desafios para a conservação e como devemos discutir a valorização dos bens e dos espaços públicos no Brasil. Devemos ter em mente que a valorização está ligada à educação cidadã, assim como a conservação dos bens e dos espaços públicos. Isso porque cada indivíduo é parte da sociedade e do ambiente onde vive e constrói. Logo, os bens públicos constituem a história, o lazer e o sentimento de pertencimento de um povo a um local. A vida urbana é construída em sociedade e é preciso preservar, defender, conservar e resguardar o patrimônio urbano como exercício de cidadania. Apresentada a temática, nós vamos para a coletânea agora. Ela é formada por 4 textos motivadores que servem para despertar os conhecimentos de vocês acerca do tema e trazer uma reflexão. Vocês não devem copiar trechos da coletânea, ela serve para dar um caminho ao planejamento, beleza? Observem os textos base, como eles definem a discussão do tema. O texto 1, milhares de imóveis da União estão vagos para uso, traz a informação que mais de 10 mil imóveis do governo estão vagos, segundo dados de 2017 da Secretaria de Patrimônio do Ministério de Planejamento. O texto 2, Prefeitura cria grupo permanente contra vandalismo e testa papeleiras anti-depredação, que é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que consiste em desenvolver ações para evitar a destruição de bens públicos. Já o texto 3, calçada regular é um dever conjunto entre população e o poder público, vai falar sobre a padronização e a recuperação de calçadas, né? E caso o indivíduo queira reformar a calçada, ele deve procurar a Secretaria de Urbanismo, que é o órgão responsável. E todas as modificações devem seguir as regulamentações da Prefeitura. O texto 4, o último texto da nossa coletânea, o direito à cidade em tempos de coronavírus, aborda os eventos culturais, como a Paulista Aberta em São Paulo, e que é preciso respeitar o isolamento, né? Como frisa o texto aí, abre aspas, a vida urbana se faz em comunidade e que ações individuais impactam o todo, fecha as aspas, discute sobre retomar, a população, retomar os espaços públicos com segurança depois do fim da pandemia. Bom, essa foi a nossa coletânea. Friso aqui a importância de vocês lerem e interpretar todas as informações. É importante que a produção não se prenda aos textos base. Pesquisem além, pesquisem filmes, autores, momentos históricos, lei, como a Lei número 13.531, de 7 de dezembro de 2017, que rege o patrimônio e bens públicos. Enfim, galera, busquem trazer para redações de vocês um repertório cultural produtivo. Para ele ser produtivo, ele deve ser retomado, preferencialmente na sua conclusão. Para finalizar, não esqueçam de uma tese concisa e uma estratégia de introdução bem delimitada, a argumentação bem desenvolvida e uma conclusão que apresente proposta de intervenção com os 4 elementos mais o detalhamento. Façam um planejamento textual, isso é extremamente importante. Usem a lista de operadores argumentativos e utilizem esses elementos coesos na redação. Cada parágrafo deve iniciar com operador, exceto o primeiro. Usem conectivos no interior desses parágrafos. Cada um deles corresponde a uma estrutura micro, que constitui o macro, que é o seu texto. No mais, qualquer dúvida é só me procurar.